Está entrando no ar o PajubaCast, um encontro de pessoas interessantes e assuntos relevantes. E hoje eu recebo uma das mais influentes mulheres do mundo, Duda Salabert, que foi eleita pela Time, uma das 100 mulheres capazes de mudar o futuro. E é um prazer te receber, Duda. Você sabe que você é uma admiração, que eu tenho uma admiração profunda por você. Seja muito bem-vinda ao podcast. Ai, tava louca pra vir pra cá. Primeiro te agradecer pelo convite, te parabenizar pelo trabalho que você tá fazendo. Tô super fã do que você tá construindo e quero muito que você voe cada vez mais alto. Parabéns por tudo, viu, Malu? Obrigada. Como surgiu em sua vida o ativismo político? Como isso chegou na sua vida? Então, a minha relação com a política, ela sempre teve presente desde a adolescência, até a infância mesmo, que eu me lembro que eu tinha uma paixão por acompanhar na infância debates políticos e campanha eleitoral. Eu lembro perfeitamente da campanha de 1989, que o Collor ganhou, mas tinha o Brizola, Lula, Enéas e outros personagens que marcaram a política brasileira. E eu lembro de ficar quando criança, eu tinha 8 anos na época, anotando no meu caderno as pesquisas que saíam, ver a agitação do bairro. Eu lembro que eu morava num bairro, que era, ou numa rua, porque na época eu tinha muita essa ideia da rua, né? Eu morava numa rua que era essencialmente de esquerda, assim. Eu tinha a minha bicicleta toda adesivada com os símbolos do Lula. Foi uma grande festa quando teve o segundo turno. Isso na infância. Já na adolescência, participei de grêmios. Eu lembro que a gente buscou construir na escola que eu na escola que eu estudava, o grêmio também. Depois participando do Cefet. Eu não estudava no Cefet, mas no Cefet sempre teve um movimento estudantil muito forte. E aí também tive uma participação muito grande lá. Então a política sempre esteve presente na minha vida, de forma direta ou indireta. Mas eu acho que o estopim para poder de fato mergulhar foi junho de 2013. Quando tiveram aquelas manifestações de 2013, que todo mundo foi para a rua, várias bandeiras na rua, ali eu já tinha uma relação muito grande com o movimento de defesa animal, muito grande também com alguns teóricos que eu lia na época, muitos teóricos ligados ao anarquismo, como Bakunin, Proudhon, entre outros teóricos também. E aí, junho de 2013, despertou em mim o desejo de ir para a rua. E dali eu comecei a articular e participar de movimentos políticos. Me filio num partido em 2016, me filio no PSOL em 2016. Minha companheira já tinha uma militância na pauta de defesa dos direitos dos animais e questões ambientais também. Ela já era filiada ao PSOL e eu acompanhava algumas reuniões que tinham. Acabo me filiando, isso em 2016. E aí 2018 que de fato eu vou disputar umas eleições. Mas resumidamente foi basicamente isso. Duda, como que você vê o universo de direitos LGBT na atualidade? Então, acho que tem que entender que a gente está num cenário muito complexo no ponto de vista econômico. Porque quando a economia vai bem, nós estamos em pleno emprego, numa situação economicamente melhor, isso facilita para pautas que são historicamente represadas consigam ter alguns avanços. Hoje nós vivemos a maior crise da história do capitalismo em esfera global. Não é uma crise só pontual do Brasil, é uma crise internacional. E nesse contexto de crise econômica, há um achatamento da categoria de humanidade. Então, tudo aquilo que é tratado como humano, no contexto de crise econômica, achata-se essa categoria e uma economia em crise faz com que nós trabalhemos como máquina, nos reduz a máquina, coisa, objeto que só trabalha, só produz. Ou seja, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque no contexto de crise econômica, em que é um achatamento da categoria de humanidade, aqueles grupos que historicamente foram tratados como menos humanos têm dificuldade para poder avançar na sua pauta. Vamos lembrar que nós, pessoas travestis transexuais no Brasil, ainda lutamos para conquistar a categoria de humanidade. Nós não acessamos a categoria de humanidade, porque no Brasil a categoria de humanidade sempre teve disputa, nunca foi dada. Vamos lembrar que até 200 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de lutas para que negros e negras conquistassem, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. E hoje nós, travestis transexuais, não conquistamos essa categoria. Tanto é que se você me perguntar, e você sabe melhor do que eu, qual que é a maior pauta do movimento trans na América Latina, nossa maior pauta ainda é por nome, por banheiro, por respeito à identidade. Se nós lutamos por nome, banheiro e identidade, é que o trinômio mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos ainda não foi conquistado. Eu me lembro que
eu organizei um projeto social aqui em Belo Horizonte chamado Transveste, que oferecia educação gratuita para travestis e transexuais. E a média do programa das nossas alunas era R$ 15. Não estou aqui qualificando ou desqualificando um trabalho pelo valor que é cobrado, mas só um recorte socioeconômico. A média do programa das alunas que estudavam conosco era R$ 15. E aí nós falávamos assim, Malu, olha, vocês, companheiras, têm que fazer programa com preservativo, porque estima-se que 40% das travestis transexuais no Brasil estão com HIV. Muitas diziam assim, se pagar bem eu faço sem camisinha. A gente repetiu, olha, para a sua saúde e para a saúde social, faça programa com preservativo. Muitos repetiam, se pagar bem eu faço sem camisinha. Mas o pagar bem não era pagar R$ 100 a mais. O pagar bem não era pagar R$ 50 a mais. Em muitos casos, o pagar bem era pagar R$ 10 a mais. Aí eu pergunto, o que passa na cabeça de um homem ao parar uma travesti na esquina e falar assim, se eu te pagar R$ 10 a mais, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça dessa pessoa é que nós não somos humanas, que nós valemos R$ 10. Por isso nós não conquistamos ainda a categoria de humanidade. E aí, para a gente avançar, um contexto econômico de crise, fica muito mais difícil. Por isso que, vamos lembrar que nos últimos 20 anos, nós não tivemos nenhuma lei aprovada na pauta LGBT no Congresso Nacional. Na verdade, o Congresso Nacional Brasileiro nunca, jamais aprovou uma lei sequer voltada para a comunidade de pessoas travestis e transexuais. O que mostra que o Congresso está pouco se lixando para pautas básicas por direitos humanos. Nós estamos falando de um grupo que 90% está na prostituição. Aqui em Belo Horizonte, 91% das travestis transexuais não concluíram ensino médio, segundo a UFMG. Então, são questões básicas e o Congresso Nacional ignora isso. Então, para a pauta LGBT, resumindo da sua pergunta, os avanços que nós tivemos foi via judiciário. Mas nesse contexto em que há um aprofundamento de crise econômica, um achatamento da categoria de humanidade, nem no judiciário nós estamos tendo avanço, porque há uma crise absoluta e que nós, que estávamos longe de conquistar a categoria de humanidade, parece que está mais distante ainda no contexto de crise econômica. Desculpa se eu alarguei um pouco. E quando se fala do sistema político e de como o sistema político brasileiro se organizou, ele é o reflexo do que a nossa sociedade é. Então, tem mais homens por conta que o país é um país machista, por conta da evolução de como as coisas se constituem. E isso evidencia, a sua fala evidencia totalmente isso, porque de fato a pessoa que está contratando um serviço sexual ali, ele não vê aquela pessoa como gente. E para ele é mais interessante que essa pessoa permaneça nesse sistema de invisibilidade. Porque esse mesmo cliente, ele não quer estar no supermercado com a esposa dele e encontrar com essa pessoa lá. Por exemplo, estar numa padaria e encontrar com essa pessoa lá. Porque tem uma frase até que eu repito, porque antigamente se falava tipo assim, os pais, né, falavam ali pro seu filho machista, a diversão é na rua. Com a sua esposa é o comportado, é o papai e mamãe, vamos dizer assim. Mas isso é o reflexo desse sistema, onde eles vão se divertir e usufruir disso não tenha nenhum aspecto humanitário para que seja visto de fato como um produto. E a não preocupação do Congresso e do sistema político com isso só retrata que a nossa sociedade é o espelho daquilo ali. E, de fato, eles preferem que a gente esteja limitadas, com os nossos direitos limitados, para que a gente continue só saciando os desejos sexuais e permanecendo nesse lugar de invisibilidade e de poder exercer um papel dentro da sociedade. Não, exatamente. Nem direito ao sol é dado uma travesti. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dado a esquina de madrugada. E nem é dado, é conquistado. Sim. Porque se dependesse de setores da sociedade, nem direito à prostituição as companheiras teriam. Quer dizer, não empregam, porque 90% está na prostituição, uma prostituição quase que compulsória, quase que obrigatória. Então não empregam e ainda assim não querem e não toleram e às vezes até buscam boicotar as companheiras que encontram na prostituição a única possibilidade de conseguir uma renda mínima e um mínimo de dignidade. Eu digo que a sociedade só não exterminou, porque se nós pegarmos o critério ou os conceitos do que se configura genocídio segundo o direito internacional, todos os conceitos e critérios para se configurar um genocídio
nós da população travestis transexuais estamos sendo abarcadas. Ou seja, o que é em curso no Brasil é um processo de genocídio contra a população de travestis transexuais. Isso segundo os critérios do direito internacional. Não me refiro aqui a genocídio no sentido popularesco da palavra, mas no sentido técnico da palavra. Nós nos enquadramos em todos os critérios ali. E só não nos exterminaram ainda porque nós temos, infelizmente, uma função pedagógica para a sociedade. E qual a função pedagógica? Do tipo, quando o pai passa com o carro de madrugada, ele fala assim para o filho, tá vendo aquela travesti da esquina? Se você ousar subverter as regras do patriarcado, você vai terminar ali, ó, na esquina. Ou seja, a gente tem uma função pedagógica de mostrar que as pessoas que subvertem o patriarcado são punidas. E a punição é isso, é retirar completamente os direitos humanos, retirar completamente os direitos fundamentais e ser alijadas para a esquina de madrugada. Então, nos exterminam a conta-gota, mas só não nos eliminam totalmente porque nós temos uma função pedagógica para a sociedade. Isso é muito trágico. Sim. Um político, um empresário, ele pode pagar o valor que uma travesti pedir num programa, mas ele jamais vai pedir ela um currículo. Ele jamais vai nos ver como pessoas capazes de ocupar o mercado de trabalho e, consequentemente, ter uma vida comum, porque para que haja essa escravidão sexual e que isso permaneça, é interessante que a gente permaneça nesse limbo. Então, ainda bem que temos você para poder levantar essa bandeira e nos defender tão assiduamente como você faz, porque, infelizmente, essa realidade é muito cruel. Não, por isso que eu defendo que você, Malu, está aqui arrasando no podcast, mas que você pense e saia como candidata a vereadora em Belo Horizonte. Porque quanto mais pessoas trans, travestis, transexuais, LGBT, negros e negras, mulheres, indígenas, pessoas com deficiência, ou seja, grupos que foram historicamente jogados às margens das políticas públicas, quanto mais esses grupos ocuparem a política, mais o poder de transformação que nós temos. Eu acho que só existem duas ferramentas fundamentais para transformar a sociedade: educação e política. Nós não podemos demonizar a política. Negar a política é criar um terreno fértil para que oportunistas ocupem a política. Então, a política e a educação são ferramentas centrais para a transformação da realidade. Por isso, nós temos que engajar as pessoas a ocuparem a política, porque é ali que são tomadas as decisões e é ali que muda de fato a realidade. Tudo que nós vivemos hoje é por uma decisão política. Se nós estamos aqui vivendo um calor infernal em Belo Horizonte, um calor infernal nas capitais, isso foi por decisões políticas tomadas no passado. E é possível reverter isso. Se nós temos hoje 90% das travestis transexuais do país na prostituição, isso foi uma decisão política que a sociedade tomou. Qual a decisão política? Os empregos, o mercado formal de trabalho é destinado para determinado grupo de pessoas. Para outros, não. Vamos lembrar que as mulheres foram historicamente excluídas do mercado de trabalho. As mulheres foram excluídas historicamente da vida pública. O voto feminino é algo recente na história da sociedade. Então, a ocupação do espaço público por mulheres é algo recente na história da humanidade. E isso se deu por meio, essa transformação se deu por meio da política. Por isso que eu quero muito que você ocupe política e que tenhamos mais diversidade na Câmara de Vereadores. Nós temos no Congresso Nacional formado por mais de 500 parlamentares. São 513 parlamentares, apenas 91 mulheres. De 513, apenas 91 mulheres. Então isso reverbera nas políticas públicas, porque menos projetos voltados para mulheres. Eu me lembro que em Belo Horizonte, quando eu fui eleita com uma das promessas de campanha seria, se eu fosse eleita, eu iria lutar para a distribuição gratuita de absorvente nas escolas municipais. Construir uma política pública de dignidade menstrual na capital. Na época, acharam um absurdo, porque não se discutia dignidade menstrual na esfera legislativa. E aí nós começamos a construir com o prefeito, construir com os conselhos municipais, construir com vários movimentos a política de dignidade menstrual de Belo Horizonte. E aí setores ainda questionavam do tipo, nossa, para distribuir absorvente nas escolas, isso tem um preço. Aí nós fizemos um estudo econômico e pasme. Para distribuir absorvente em todas as escolas municipais de Belo Horizonte, o impacto econômico é de 0,01% do orçamento em educação. 0,01% em educação, ou seja, dinheiro de cachaça.
só não distribuíam absorvente nas escolas antes porque a política era pautada exclusivamente por homens. E aí, quando nós pautamos isso, aí causou uma vergonha alheia, nós conseguimos a aprovação desse projeto, que foi o primeiro passo, distribuir absorvente em todas as escolas municipais. Mas não basta, agora nós estamos lutando para conseguir também saneamento básico e outras questões para que, de fato, a política de dignidade menstrual, que é algo mais amplo, consiga se aprofundar no município. E para a gente conseguir aprofundar, tem que ter mais mulheres na política, mais travestis na política, mais pessoas compromissadas com a dignidade de um grupo historicamente marginalizado. Duda, por isso que a sua eleição para vereadora de Belo Horizonte é um marco que eu acho que o país inteiro comemorou, porque foi um grito de esperança para a nossa comunidade. Você ser a vereadora mais bem votada da história de uma capital, nessa proporção, enche o nosso coração de amor, de esperança. Eu já deixei isso claro para você em várias oportunidades que a gente teve de fórum íntimo em particular, que a minha admiração por você, ela começa desde o primeiro momento que eu vejo repercutindo na mídia, eu ainda morando no interior, a sua candidatura para o Senado, e votei em você na época, é um voto assim que me orgulha muito, e quando você ganha para vereadora, é literalmente um grito de esperança para a nossa comunidade. E entrando nesse viés da sua eleição para vereadora, quando você chegou na Câmara de Belo Horizonte, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Eu acho que uma frustração que eu tive inicial foi de que eu conseguia construir mais projetos para a comunidade travestis transexuais não estando na política. Há uma frase do Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão, que eu gosto muito, em que ele diz: primeiro o estômago, depois a moral. Porque o tempo da fome não é um tempo da ideologia. Então nós estamos lutando e defendendo um grupo de pessoas que 90% era prostituição. 91% não concluiu o ensino médio. Estima-se 40% com HIV. O grupo de pessoas travestis transexuais sempre foi historicamente marginalizado e excluído de qualquer política pública. Independente do ponto de vista político e ideológico, centro, esquerda e direita sempre excluíram a comunidade de pessoas travestis transexuais. Então, o grupo, eu lembro que no projeto social que eu coordenava aqui em Belo Horizonte, nós oferecíamos, pagávamos a passagem para quem assistia às aulas e oferecia o lanche. Nós tínhamos 15 alunas, 15 travestis assistindo aula conosco, que era um curso para concluir os estudos. Das 15, 7 estavam em situação de rua. E aí eu percebi que elas iam assistir aula conosco para ganhar R$ 10 de passagem, comer um pão, e aí com esses R$ 10 de passagem elas iam para a rodoviária, tomar banho por 7, para poder fazer programa por 15. Eu falei, está tudo errado. Eu estou aqui defendendo educação, defendendo um projeto educacional para inserir travestis transexuais nas universidades, mas o básico, que é banho, que é pão, que é teto, não era garantido para a nossa comunidade. Aí eu me lembro que na época, eu falei, uma frase que me moveu foi: o que você faz com os seus privilégios? O que você faz com os seus privilégios? Na época eu tinha o privilégio de dar aula num colégio particular e me sobrar por mês R$ 300, que numa economia em crise era um baita privilégio. Eu podia pegar esse dinheiro e no final do ano fazer uma viagem. Nada contra quem o faz, mas nós que somos professoras temos a alma de Dom Quixote, a alma quixotesca. Sonhamos em transformar o mundo, lutamos contra moinho de ventos. E eu peguei esse dinheiro e montei um projeto social, que era oferecer educação para travestis transexuais. E aí quando eu vi que das 15 alunas, 7 estavam em situação de rua, veio de novo a pergunta: o que você faz com seus privilégios? Aí eu chamei os professores e falei: olha, vamos cada um tomar um vinho a menos por semana. Um vinho a menos por semana. E aí cada um deu R$ 50 por mês, nós conseguimos alugar a primeira casa de acolhimento de pessoas travestis transexuais em situação de rua de Belo Horizonte. E elas começaram a frequentar essa casa, e dessa casa tinha uma vida melhor, minimamente melhor, para poder conseguir um emprego, para poder melhorar a situação. Aí eu lembro quando surgiu a pandemia, quando eclodiu a pandemia, eu consegui criar o projeto Renda Mínima Trans, que eu ajudei por 2 anos, dando R$ 200 por mês
para 150 travestis de Belo Horizonte. 150 travestis de BH ganharam por mês R$ 200 durante 2 anos. Dentre vários outros projetos que eu estava fazendo. E aí, quando eu ganhei as eleições, eu vi que eu tive que largar o terceiro setor, ou seja, largar esse tipo de projeto para estar na política partidária institucional. E eu vi que ali as ferramentas eram muito mais lentas na política pública, muito mais difícil você construir algum projeto. E aí eu comecei a ser cobrado do movimento, tipo, a Duda não fez nada. E é legítimo cobrar, porque esperava de mim que eu sendo eleito eu ia gerar 1.000 empregos, que eu ia distribuir bilhões de cesta básica, que eu iria mudar a vida da população trans de Belo Horizonte. Eu mudava muito mais estando no terceiro setor do que na política partidária. Mas é fundamental estar na política partidária, porque no terceiro setor eu conseguia ajudar R$ 200 por mês durante 2 anos algumas travestis. Conseguia fazer coisa pontual. Mas na política partidária a gente consegue algo estrutural. E nós temos que lutar por políticas estruturais. E não só pontuais. Então eu entendo a crítica das pessoas que falam, Duda não fez nada. Sim, eu não consegui aprovar nenhum projeto de lei para a comunidade trans. Porque o Congresso é extremamente conservador e a Câmara ultraconservadora. Mas nós temos que estar lá para tentar transformar profundamente a realidade. Porque no terceiro setor a gente faz algo pontual, que é dar uma cesta básica. Mas dar cesta básica para as travestis não vai mudar a realidade da população trans. É importante dar cestas básicas, é importante ter quem dê cesta básica. Mas é importante ter quem seja na política partidária institucional para mudar de forma estrutural. E é isso que nós estamos fazendo. É um processo lento? É. Mas vai mudar? Vai. Temos Érica Hilton, vai ter você eleita, vão ter outras pessoas trans. E aí, daqui a 10 anos, a gente consegue mudar profundamente. Daqui a 5 anos, consegue mudar profundamente. É um processo lento, mas nós temos que estar lá. E as pessoas que fazem o trabalho no movimento social, que vão fazer um trabalho de garantir o básico, que é a alimentação para a comunidade, que é a educação básica. Mas as coisas se complementam. Então, o maior desafio que eu tive, resumindo, foi isso. Saber que na política partidária, institucional como vereadora ou deputada, o processo é muito mais lento. Ele pode ser mais frustrante a curto prazo, mas ele é mais produtivo a longo prazo. Ô Duda, até pegando um gancho no que você já vem falando, quando se trata de minorias, o sistema brasileiro é extremamente excludente, isso é evidente, todos nós sabemos. Não temos saúde básica, primária, não temos educação, cultura, não somos vistos como pertencentes a isso. E por que você acha que é tão difícil quebrar isso na sociedade e, consequentemente, dentro do espaço político? É porque nós temos um modelo econômico que busca privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Essa é a lógica do modelo econômico que sempre infiltrou no Brasil e é estruturante, porque o Brasil hoje é como se fosse uma neocolônia das potências internacionais. E continuamos como neocolônia, vendendo montanha moída e achando que nós vamos ficar ricos vendendo montanha moída, que é a mesma lógica de extrativismo no Brasil colonial, e isso se mantém e nada mudou. Então há uma dinâmica internacional para manter o Brasil nessa dinâmica de neocolônia. Esse é o processo. Para ver, questões básicas não foram resolvidas. No Brasil, questões básicas não foram resolvidas. Saíram os dados do censo escolar semana passada e mostrou que, de forma absurda, aumentou o número de escolas sem água no Brasil. Aumentou o número de escolas sem água potável no Brasil. Mais de 1 milhão de estudantes no Brasil não têm acesso à água potável nas escolas. Aí nós estamos discutindo projetos pedagógicos, educacionais, mas o básico não foi resolvido, que não tem água nas escolas. Em Belo Horizonte, nós temos 5 escolas sem água potável. Em Belo Horizonte, numa capital. No norte de Minas, nós temos cerca de 150 escolas sem água potável. O índice de analfabetismo no Brasil ainda é grande. 30% dos brasileiros tem algum grau de analfabetismo. Ou seja, a cada 3 pessoas que você vir, uma tem um grau de analfabetismo. Ou seja, questões básicas não foram resolvidas, e isso se deve ao fato que o Brasil é uma neocolônia e o modelo econômico que está em curso, ele endossa essa estrutura. Duda, podemos notar que hoje pessoas da comunidade LGBTQIA+, após a sua vitória, após a vitória da Érica, após todo esse boom que a vitória de vocês traz à sociedade e
urgência da sociedade passar a refletir sobre isso, que já é perceptível que movimentos começaram a se organizar mais em todo o país. Como você vê isso e o que você pode falar para essas pessoas para que elas continuem avançando quanto a isso e que cada vez mais pessoas LGBT assumam espaços políticos? Olha, nós temos duas esferas de luta que são fundamentais, que é a esfera das ruas e a esfera do parlamento. E quando nós somos eleitas, nós mantemos um pé no parlamento, um pé nas ruas e um pé nos movimentos sociais. Porque não basta apenas eleger pessoas progressistas. Nós temos que fortalecer os movimentos sociais, porque é eles que vão criar a atmosfera possível para que algum projeto seja aprovado. Então, eu apresentei vários projetos para a comunidade trans, por exemplo. Eu apresentei projetos, o primeiro projeto que eu protocolei, tanto como vereadora como para deputada federal, foi o projeto para a empregabilidade de pessoas travestis e transexuais, para a gente garantir o básico, que é o emprego. Né? Primeiro o estômago, depois a moral. Então, nós temos o mínimo de dignidade das pessoas é conseguir emprego para elas. Não podemos falar em outros projetos para um grupo que 90% ainda está na prostituição, quase que compulsória, quase que obrigatória. Então, protocolei esses projetos. Qual que é a chance de aprovação? Mínima. Para a gente aprovar esses projetos, nós precisamos que os movimentos sociais também se mobilizem e provoquem tanto as câmaras de vereadores como o Congresso Nacional para que alguns projetos sejam aprovados. Só que nós estamos num contexto muito ruim na política nacional, em que o campo progressista, infelizmente, perdeu nas ruas. Quem hoje tem maior poder de mobilização, infelizmente, é o campo da ultradireita. Vamos pegar a última manifestação do Bolsonaro, milhares de pessoas na rua, as mobilizações que geraram o golpe contra a Dilma Rousseff, tantas mobilizações de junho de 2013 no final, foram manifestações protagonizadas pela direita e pela ultradireita. Eu acho que o nosso campo de esquerda, o campo progressista, tem que fazer uma autocrítica, pensar em outras estratégias de mobilização para nós ganharmos de novo a rua, porque as transformações não vêm do parlamento, ela vem das ruas. Todas as grandes e profundas transformações que tiveram na sociedade iniciaram com mobilizações na rua, porque o parlamento, ele, em sua maioria, está a serviço do baronato, está a serviço dos grandes empresários. Nós conseguimos eleger poucas pessoas que fazem muito barulho. E para que os projetos dela avancem, nós precisamos de articulação, mobilização nos movimentos sociais. Por isso que é importantíssimo quem está vendo fazer parte de algum partido político ou de alguma organização social para mobilizar de forma alguma transformação. Para nós, pessoas travestis e transexuais, é mais difícil porque nós estamos falando de um grupo, repito, que é igual tem um verso do Manuel de Barros que fala repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Então, repetindo, nós fazemos parte de um grupo que 90% é na prostituição, que ainda luta pelo básico, que é para comida. Então é difícil um grupo historicamente tão violentado, tão marginalizado, se articular politicamente, sabe? Então nós vemos o movimento trans ainda muito fragmentado no tempo de organização política. Isso se deve, lógico, a questões básicas. As pessoas têm que trabalhar, têm que buscar, fazer o corre do dia a dia para conseguir emprego, né? Para conseguir comida. Então é difícil. O movimento trans, ele é articulado, mas ele tem um caldo maior para alguma transformação. Então os grupos mais privilegiados não podem esquecer de nós, né? Ô Duda, você sabe que eu sou uma sonhadora. Tá certíssima. Eu sou uma sonhadora, eu acredito na humanidade, eu acredito nas mudanças, eu acredito que o indivíduo está aqui todo dia para evoluir. E o que eu posso fazer na minha contribuição social, eu estou sempre lutando para essa melhora. Quando eu resolvo me inserir na política, tem uma palavra que marca esse início para mim, que é a palavra dignidade. Porque sim, eu consigo... Eu sei sim de todas as demandas que a gente tem, porque eu as vivo. Eu vivo as nossas demandas. Eu sou uma transexual que me transicionei com 12 anos de idade. Então eu vivi isso desde os primórdios da minha concepção, da minha criação como ser humano. Eu enfrentei as dificuldades de ser uma travesti na escola. Eu vivi as dificuldades de ser uma travesti querendo se inserir na faculdade. Eu me informei. A minha formatura ela foi uma militância do início ao fim. Eu me lembro que na minha primeira semana na faculdade, eu estudei nas faculdades Pitágoras lá de Montes Claros, e foi noticiado na TV a minha primeira briga na faculdade, que foi a briga pelo direito ao banheiro, em um período onde não se falava mais disso. E assim, tem até um traço parecido com a sua história,
Porque não fui eu que motivei essa luta e que iniciei essa luta. Os meus próprios colegas de sala é que perceberam que eu não ia ao banheiro. E eu morava em uma outra cidade e eu tinha que fazer uma viagem de 50 minutos diariamente para eu ir para a faculdade. Então não era só o período em que eu estava na faculdade sem ir no banheiro. Era 1 hora antes, 1 hora depois. Então eu ficava geralmente das 5 horas da tarde até as 1 da manhã sem ir no banheiro. Isso me gerou problemas de rins, vários problemas. Teve um momento, por exemplo, que eu não conseguia segurar o xixi. Eu segurava tanto que chegou um determinado momento que, por exemplo, eu já com 19 anos, eu dirigindo, eu fazia xixi na roupa. Porque eu já tinha treinado meu organismo tanto para não fazer xixi, eu tinha medo de fazer xixi. Então, essa história da militância, como na sua vida, ela vem na minha vida como um processo de independência e permanecer viva. Porque ou eu militava, ou eu era engolida pelo sistema. Então, quando eu resolvo entrar na política, a palavra dignidade é a palavra que me motiva a entrar. E eu acompanhei, você sabe que eu sou fã, eu acompanhei todos esses projetos desenvolvidos por você, tanto lá do início na Transveste, e principalmente na pandemia, eu sei o quanto foi significativo e o quanto você ajudou essas pessoas na íntegra, porque para a maioria das pessoas esses R$ 200 pode ser irrelevante. Para nós é muito difícil, gente. Um simples pagar uma conta de luz para a nossa comunidade é muito difícil. Então, assim, eu sei profundamente o ganho social que nossa comunidade teve com esses projetos. Mas o meu grande projeto, eu tenho sim, minha pauta é uma pauta grande, eu pretendo abarcar muitas coisas, porque nós, pessoas trans, não falamos só sobre transexualidade, nós não militamos só contra questões LGBTQIA+, mas a minha principal pauta, e é o que me traz a querer disputar uma eleição, é gerar empregos. Conseguir inserir na mentalidade do empresário que vê tanta dificuldade em contratação. Hoje a gente fala tanto da dificuldade dos empresários em contratar pessoas qualificadas para estar no mercado de trabalho. E, assim, eu tenho certeza que pessoas como nós, que não têm oportunidades, quando tem uma oportunidade, valorizar ela demais. Então, assim, eu pretendo fazer um trabalho muito grande, tanto para que esses empresários percebam esse valor mesmo que a gente pode agregar nas empresas, por sermos pessoas que vamos agarrar essas oportunidades com unhas e dentes. E me orgulha muito em saber a sua trajetória, em saber que as coisas que eu planejo são muito alinhadas com o que você deseja e espera de um futuro melhor. E, assim, eu estou falando isso aqui no âmbito pessoal mesmo. Esse podcast hoje aqui, para mim, é muito, muito significativo, Duda. Porque eu não tenho você só como uma referência política na minha vida. É de ser humano. Naquela viagem que eu fiz com você para Brasília, quando eu cheguei, eu fiz questão de colocar uma coisa no meu Instagram que, para muitas pessoas que devem ter lido, não tem ideia do que aquelas palavras significam para mim. Mas nesse mundo onde a gente vê tantas pessoas construídas para serem o que as pessoas querem ver, te ver uma pessoa real, te ver uma pessoa com preocupações reais, deixa meu coração muito esperançoso de um futuro melhor. Não, obrigada, querida. Eu que admiro sua trajetória, sua vida. Eu não passei por 1% que você passou, porque eu inicio a transição com 35 anos. Né? E a própria ciência mostra, por meio de pesquisas estatísticas, de que quanto mais cedo inicia-se a transição, maior o número de violência nós passamos. E quando eu falo ciência, porque há uma pesquisa da UFMG que mostrou que 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Se 6% das travestis transexuais de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade, isso mostra que a violência ela inicia a partir do momento que a criança começa a manifestar ou expressar algum traço que é associado à travestilidade, à transexualidade. Então, quanto mais cedo a transição, por mais violência as pessoas passam. Então, se você iniciou a transição aos 12 anos de idade, nem consigo imaginar a quantidade de violência que você passou. Eu iniciei a minha com 35 anos, já tinha emprego, já tinha experiência acadêmica, já tinha vida afetiva consolidada, porque nem direito a afeto nos é dado. Vamos lembrar que
nem direito a afeto é dado a uma travesti. As relações afetuosas ou sexuais conosco sempre acontecem em terreno baldio ou carro de madrugada. Vamos lembrar que o Ronaldo Fenômeno, quando transou com 2 ou 3 travestis no motel, ele teve que se justificar no Fantástico. E a sociedade tratou com naturalidade o jornalismo como Fantástico, separar um bloco inteiro para um jogador se justificar de por que ele transou com 2 travestis. Porque é inconcebível, no imaginário transfóbico que é na sociedade, uma pessoa bem-sucedida transar com uma travesti. Porque nem direito a afeto nos é dado. Então, assim, a luta que você constrói é uma luta que é a cara da transexualidade. Eu não tenho a cara da transexualidade brasileira, América e latino-americana porque eu iniciei a transição depois. Quando a gente fala da transexualidade, porque a cara da transexualidade no Brasil, na América Latina, ainda é de muitas violências, muitas exclusões. E você ainda, depois de passar por tudo isso, ainda consegue se inserir numa universidade, consegue se inserir numa esfera política. Isso mostra que você é muito vitoriosa, né? E tem que sonhar alto mesmo. Tem uma frase do Eduardo Galeano, que eu gosto muito, que diz que a utopia é como se fosse o horizonte. Quanto mais nós caminhamos, mais distante ela está. Ou seja, a utopia é quem nos faz caminhar. E nesse contexto de crise econômica, há um achatamento da categoria de humanidade e há uma destruição de tudo aquilo que nos faz humano. Então, os sonhos, as paixões, a fé, a utopia são elementos fundamentais para a construção do humano. Uma máquina é incapaz de ter sonhos. Um humano, então quanto mais sonho você tiver, mais humano você é. Uma máquina é incapaz de ter fé. Quanto mais fé você tiver, mais humano você é. Uma máquina é incapaz de ter paixões. Então, quanto mais paixão você tiver, mais humano você vai ter. Então, no contexto de crise econômica do capitalismo, que quer nos reduzir a coisa, máquina, objeto, que só trabalha, só produz, você ter fé, você ter sonho, paixões e utopias é um gesto transformador, quase que revolucionário do ponto de vista pessoal. Porque nós vivemos um contexto que alguns pós-modernos dizem que é o contexto do fim das utopias, fim dos sonhos, fim da paixão. Das paixões, e isso está a serviço do quê? De uma lógica econômica que quer nos coisificar, nos reificar. Por isso, sonhe alto, viva com grandes paixões, porque a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E a arte é justamente essa dimensão de poder sonhar, tocar, sentir, experienciar e viver um mundo novo a partir dos grandes sonhos. Então, parabéns. Desculpa se eu viajei. Não, foi maravilhoso. Duda, vamos falar de coisa boa, então? Porque recentemente você foi eleita por uma das revistas mais importantes do mundo, pela revista Time, como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo e, como eu disse no início, capazes de mudar o nosso futuro. Como você recebeu isso? Como foi isso na sua vida? Eu fiquei muito feliz, mas eu acho que essa vitória, quando a revista Time me coloca como uma das 100 pessoas mais influentes, capazes de transformar e mudar as novas gerações, a gente não pode ler isso como uma vitória pessoal. A gente tem que ler como algo coletivo. Porque, na verdade, o que a revista Time está mostrando é que o movimento trans, ele é capaz e está se construindo como uma ferramenta de transformação social para as novas gerações. Então, não é a Duda, pessoa que é capaz de mudar o mundo. Na verdade, é o movimento trans que está mudando o mundo, mudando para abrir para novas consciências. Então, mesmo o Congresso Nacional nunca ter aprovado uma lei para a comunidade trans, não importa. O que importa é que nós estamos mudando consciências. E isso que a revista Time está mostrando, né? De que a gente está transformando a realidade. Vamos lembrar, até 20 anos atrás era impossível 2 travestis estarem no podcast conversando. Até 20 anos atrás era impossível ter uma deputada federal e uma futura vereadora conversando sobre política. Ou seja, nós estamos transformando a realidade. Então não é Duda ali. Ali é a Duda que vocaliza um movimento de pessoas que estão se construindo, se articulando para um mundo pautado na justiça social. Então, eu fico feliz, mas não é uma vitória minha. E em nome da nossa comunidade, assim, eu te agradeço. Até pela essa humanidade de reconhecer esse prêmio como coletivo, porque para nós foi muito significativo você receber esse prêmio. Você pode ter certeza que a nossa comunidade inteira comemorou isso de uma maneira... Nossa Senhora, foi uma alegria indescritível para mim.
Então esse prêmio é de todas as travestis que estão lá trabalhando diariamente para uma sociedade mais justa e colocando o corpo na luta. Então fiquei feliz. Duda, além de todo o trabalho que você já executa nas nossas pautas, todo mundo sabe que você vem da militância ambiental, que as suas preocupações com um futuro melhor também parte pelo olhar do planeta e da conservação dele. Então eu queria saber quais são os principais desafios de falar da pauta do meio ambiente no cenário político, onde as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Eu acho muito curioso, porque assim, o movimento LGBT, sobretudo o movimento trans, fala que eu não represento o movimento, alguns setores, né? Falam que eu não represento o movimento porque eu discuto muito outras pautas, minhas pautas são outras. Aí quando vai ver a quantidade de projetos de lei que eu protocolei como vereadora e como deputada federal para dignidade, empregabilidade e outras questões para a comunidade trans, é absurdo, foi uma quantidade absurda de projetos que eu protocolei. E porque setores do movimento trans querem que eu fale só de movimento trans. E aí é curioso porque os outros movimentos falam que eu não sou do movimento ambiental, por exemplo, porque me consideram uma candidatura identitária, ou seja, uma candidatura do movimento LGBT só por eu ser trans. E eu acho curioso que eu fico no entre lugar, porque os movimentos falam que eu não as represento. Mas eu fico, de certo modo, feliz por isso, não me incomoda muito, porque isso mostra que a gente vai transitando por vários debates que tem na sociedade. Eu acho que é isso. A maior violência, a maior não, uma das grandes violências que o movimento trans pode fazer com uma pessoa trans é achar que ela pode discutir só pauta trans. E uma das violências que a sociedade pode fazer com uma travesti é achar que ela também só pode discutir coisa ligada à transexualidade. Eu discuto tudo. E eu acho isso muito limitador, porque até amplifia o discurso de ódio como que se a gente não fosse ser humano. Porque se nós somos seres humanos, a gente vive problemas plurais. A gente não vive só problema pontual da nossa comunidade. Se somos pessoas que detêm direitos, a gente vive problema na esfera da saúde, a gente vive problemas na esfera da educação. Então, é até incoerente da nossa comunidade essa cobrança com que a gente fale só da nossa pauta, porque a gente não vive só da nossa pauta. Para a gente estar vivo, a gente precisa de uma saúde, a gente precisa de educação, a gente precisa do emprego, a gente precisa de qualificação, a gente precisa de um meio ambiente sustentável. Então, é incoerente essa cobrança para com você, porque para você ser uma travesti, você é gente. E se você é gente, você vive problemas plurais. Exatamente, e a gente fala com o próprio corpo, né? O próprio corpo está ali presente, já diz muito, né? Num contexto de apagamento sobre a nossa identidade. Agora, a questão ambiental é uma questão cara, uma questão séria para mim. Eu inicio a minha militância e ativismo na pauta ambiental quando eu me torno vegana. Eu me tornei vegana em 2013 e o veganismo me abre a pauta de duas questões importantes. Primeiro, a questão da saúde única, que é você entender que a saúde humana, animal e ambiental estão interligadas. Você negligenciar uma saúde impacta diretamente a outra. Vamos lembrar, por exemplo, as últimas pandemias. Todas foram de origem zoonótica, animal. E a culpa não é dos animais, mas da relação irresponsável que nós temos com os animais. 70% das novas doenças, segundo a OMS, são de origem animal, de origem zoonótica, de origem ambiental. Ou seja, você negligenciar a saúde animal ou ambiental impacta diretamente a nossa saúde. Então, isso o veganismo mostrou. E uma outra questão que o veganismo mostrou é a importância da defesa da água. Né? Nós vivemos num contexto de crise hídrica muito grande e com esse calor a tendência é aumentar a escassez hídrica e impacta diretamente a população mais pobre e marginalizada, entre as quais estão nós, pessoas travestis transexuais. Então, a luta da questão ambiental é uma luta, sobretudo, primeiro, para a humanidade como um todo, mas sobretudo para os grupos mais marginalizados. Quem está sofrendo com esse calor aí não é o empresário milionário que coloca o ar-condicionado no 18 e está feliz. Quem está sofrendo aqui vai lá agora na Guaicurus, vê as companhias que estão nos hotéis trabalhando, que não tem ar-condicionado e que faz programa ali por 20, 30 reais, com calor infernal. Tem que aguentar cliente numa situação complicadíssima. Então, essa luta ambiental é uma luta nossa. A questão de gênero está intimamente ligada
a questão ambiental. A questão de raça está intimamente ligada à questão ambiental. No Brasil, no Brasil, em que estamos na periferia do capitalismo, discutir raça é discutir classe, discutir gênero é discutir classe, porque a classe trabalhadora mais aviltada, mais explorada no Brasil são de mulheres negras periféricas. Então esse debate é um debate fundamental. Então, quando eu estou discutindo meio ambiente, eu estou discutindo sobretudo transexualidade, e só não veio quem está alienado. Duda, então vamos para as polêmicas, porque Belo Horizonte inteira só fala nisso e não tem como eu trazer uma deputada federal no meu podcast e a gente não falar sobre isso. Sobre o polêmico caso das retiradas das árvores no entorno do Mineirão para a concessão de um empreendimento para Stock Car. Como deputada federal, como moradora de Belo Horizonte, qual é a sua opinião sobre essa situação? Então, há diversos problemas ali. A árvore é um deles. A Stock Car, ela pode ser, não quer dizer que vai ser, porque os estudos da UFMG já estão desmitificando o argumento de que a Stock Car ia trazer muito dinheiro para Belo Horizonte. Há um estudo da UFMG, estamos falando da maior universidade federal do país. A maior universidade federal do país diz, por meio dos seus cientistas, e quem negar isso é negacionista, que a Stock Car pode trazer algumas melhorias econômicas para o município, mas não o que eles estão dizendo, que vai faturar R$1 bilhão, não é bem isso. E aí o problema é que a prefeitura vai colocar R$20 milhões, dinheiro público, que poderia estar sendo investido em saúde, educação e moradia, R$20 milhões num evento privado. Aí diz que vai gerar emprego. Sim, vai gerar emprego, mas o emprego ali durante aqueles 15 dias de Stock Car, ou 2 meses por preparativo e tudo mais. Nós fizemos o cálculo, se esses R$20 milhões forem investidos diretamente em emprego, nós geraríamos mais. Se você pegar puramente esses R$20 milhões e repartir para algumas pessoas, elas vão ter mais dinheiro durante um ano do que o emprego de 20, 30 dias ou um mês da Stock Car. Isso é um ponto. Há locais que poderiam receber a Stock Car. Há, por exemplo, o aeroporto Carlos Prates, que foi desativado. Ali poderia fazer uma pista da Stock Car, eu acho que é interessante. Há quem diga que o aeroporto da Pampulha também poderia ser algum local. Há diversos locais, Belo Horizonte poderia receber a Stock Car, o Mega Space, dentre outros. Mas eles decidiram fazer a Stock Car num local, que é um patrimônio da humanidade, que é a Pampulha, em frente ao hospital veterinário, que vai impactar a pesquisa, ciência e tecnologia brasileira, em frente ao biotério da UFMG, que vai ficar fechado, porque aí não pode entrar carros levando, por exemplo, um cavalo atropelado, não vai conseguir entrar porque vai fechar aquela área ali durante 2 meses. E, além disso, cortaram dezenas de árvores, num contexto de crise climática, que não precisava cortar. Se é para fazer lá, eu sou contra, mas se é para fazer lá, há tecnologia para você fazer transplante de árvore. E o valor, assuste, era mais barato do que cortar. A transplante de árvore, a chance dela sobreviver, pelo menos você vai daria chance para ela sobreviver. E o prefeito preferiu cortar, porque o prefeito pensa de forma limitada, muito atrasada, é um prefeito ligado à política construída em 1940, 1950. Então, ele não pensa a cidade de forma moderna como deveria ser. Então, há vários equívocos na Stock Car, dentre eles o corte de árvores. Duda, você tem uma história linda na educação. Eu, inclusive, conheço várias pessoas que estudaram com você, que têm uma admiração assim profunda por você, que quando a gente fala no seu nome, já faz questão de falar, eu estudei com ela. E isso é muito lindo. Do que mais você sente falta dessa época? Eu digo sempre, eu posso estar na política, mas sou professora. Até porque eu reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que meu papel no espaço legislativo. Porque no espaço legislativo eu crio e fiscalizo leis, mas em sala de aula eu crio consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências, as quais se constrói em sala de aula. Já dizia o Gabriel Pensador naquele verso, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda, o mundo é na mudança da mente.
Ou seja, o que vai transformar a sociedade não é uma nova lei, é uma nova consciência. Nós temos uma lei que criminaliza o racismo no Brasil e eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então, mais importante do que criminalizar uma coisa é criar uma nova consciência sobre essa coisa. Então, o que eu sinto mais saudade é da aula. Da aula é minha cachaça. Da aula é o que me constitui como pessoa. E eu não estou mais dando aula devido às ameaças de morte que eu recebi após ser eleito como vereadora, em que mandaram e-mails para mim dizendo que queriam me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. Encaminharam esse e-mail para os donos da escola dizendo que se eu continuasse dando aula ali, aquela escola viraria um mar de sangue e acaba sendo demitida. Então a saudade que tenho é de estar em sala de aula. Não tenho nenhum prazer em estar na política. Nenhum. A política é um espaço completamente sem prazer. Prazer zero. Mas eu tenho que estar lá, na política. O prazer eu tinha da aula. Duda, você criou um projeto de lei para permitir que pessoas transfalecidas possam ter o nome social e gênero escrito em documentos póstumos, a serem sepultadas como se apresentam em vida. Esse direito também é importante para uma série de outras pessoas, como pessoas de religiões de matriz africana, que eu também as represento, porque eu também sou do candomblé, e que às vezes são enterradas como católicas pelos costumes sociais. Fala um pouco desse projeto para a gente. Eu protocolei um projeto para dignidade, chama Dignidade Póstuma, que é um conceito importante na sociedade, que a gente dá dignidade para as pessoas não só durante a vida, mas também durante o pós-vida, né? Então, no caso desse projeto, ele foi motivado por uma travesti que faleceu, e aí quando ela foi ser enterrada, ela foi enterrada com bigode e com terno e gravata e cabelo cortado. Uma imagem ultra masculinizada, escolhida pela família, porque a família não a aceitava enquanto uma travesti, enquanto uma pessoa transexual, enquanto uma mulher trans. Então, desse projeto nós criamos, desse exemplo trágico, criamos um projeto para a dignidade póstuma que é bom, como você bem disse, não só para as travestis sejam respeitadas após a morte, com seu nome social e respeitando a sua identidade, mas também para grupos, como, por exemplo, você bem citou, pessoas de matriz religião de matriz africana, que algumas famílias demonizam devido a um racismo essas religiões, e aí durante o sepultamento quer fazer o sepultamento cristão para uma pessoa que viveu no candomblé, viveu na Umbanda e outra religião. Mas vale também para indígenas também, que às vezes têm as suas tradições não respeitadas. Ou seja, nós criamos que o direito ao luto, que é algo estritamente humano, seja respeitado. Que tenhamos humanidade pelo menos na morte. Se esses grupos não têm humanidade durante a vida, que pelo menos durante a morte o tenham. É o mínimo que a gente está pedindo. Então protocolamos esse projeto, é um projeto que eu gostei muito. E tem um outro projeto nosso que agora deve ser votado essa semana, que eu fiquei muito feliz, que é o projeto para distribuição de a garantia de água potável nas escolas. Como eu disse, aumentou o número de escolas sem água potável no Brasil, segundo o censo escolar, e mais de 1 milhão de estudantes brasileiros não têm acesso à água potável. Nós protocolamos um projeto de lei para mudar alguns artigos da Lei de Diretrizes de Base para que seja obrigatório os municípios, estados e a federação garantir água potável e água em algumas escolas. Porque, pasme, há escolas que não tem nem água no Brasil. Né? Não estou falando nem de água potável, água. Sim. Há escolas que não tem. E o projeto de lei deve ser votado essa semana, que é a Semana das Águas no Congresso Nacional. Duda, como mãe e professora, você acredita numa educação emancipadora? A educação tem que ser emancipadora. Se não é emancipadora, não é educação. A gente está puramente formando pessoas para cumprir um quadro técnico na sociedade. E educação não é só formar mão de obra. Educação não é só formar mão de obra. Educação é formar cidadão, sobretudo crítico, para poder pensar uma nova sociedade. O problema é que nós tivemos um esvaziamento da escola enquanto elemento emancipador e hoje, devido a uma questão mercadológica e até visão liberal da economia, tem pensado a educação como um mero mecanismo para formar mão de obra. E a escola não pode ser só isso. A escola tem que ir além disso. É importante qualificar e formar pessoas para o mercado de trabalho. Mas nós temos que formar um cidadão com pensamento crítico para poder pensar e ler a sociedade a partir de uma visão crítica. E esse é o papel da escola. O problema é que setores ligados a uma visão liberal da economia querem esvaziar isso
para que a pessoa, o aluno, seja alienado. E uma pessoa alienada não consegue ver os problemas que a cercam. Estão preocupados apenas com o umbigo, conseguir um emprego, salário e pronto. Não, nenhuma transformação na cidade de forma individual. A transformação só acontece se for coletiva. E o papel da escola é isso. É pensar uma sociedade melhor a partir de uma visão coletiva do mundo. Duda, você sabe que eu sou presidente de uma célula do PDT, do seu partido, da célula do PDT Diversidade, onde a gente já vem fazendo um trabalho de estruturação desse PDT Diversidade em outros municípios, para que a gente fomente a presença da nossa comunidade nesse espaço político. E eu venho sendo uma pré-candidata lançada pelo PDT a disputar uma vaga na Câmara de Vereadores em Belo Horizonte. E você, eu já deixei claro em diversas oportunidades, é a minha referência. O que você tem para me dizer sobre isso, do fundo do seu coração, sem preocupar tanto com a visão política das coisas, para que eu me prepare para isso? Qual seria o conselho que você me dá quanto a isso? Então, primeiro, parabéns para assumir esse grupo do PDT, que é o PDT Diversidade. E há uma questão importante dizer que o PDT sempre foi um partido historicamente de vanguarda. O primeiro indígena eleito do Congresso Nacional, que é Juruna, foi do PDT. E, além disso, o PDT foi fundamental na ação no STF para equiparar homotransfobia ao racismo. Então, se transfobia hoje é um crime inafiançável, é porque tem a digital do PDT ali no STF. A primeira pessoa trans eleita no Congresso Nacional é do PDT. E o PDT tem várias primeiras. O PDT partiu do Leonel Brizola, que teve a coragem de investir 41% do orçamento público em educação. Hoje, nós investimos cerca de 5% do orçamento de educação. O Brizola investiu 41%, criando educação em tempo integral. O PDT do Darcy Ribeiro, um grande pensador brasileiro. Então, o PDT, durante os últimos... tem uma base importante, depois se perdeu um pouco, mas está voltando agora. E aí o conselho que eu lhe dou é, primeiro, a gente tem que cuidar da saúde mental. A política é um espaço muito tóxico, um espaço de muita traição e um espaço de muita disputa. Onde há poder, há disputa. Você está num espaço de poder, então esse é um espaço de muita disputa. Então o mais importante é não ande só, é sempre importante formar um grupo, está andando coletivamente. Eu fico feliz de você estar construindo conosco, e se cuide enquanto saúde mental e saiba que tem que ser dura quando for precisa, mas sem perder a ternura. Tem aquela frase que atribui ao Che Guevara, não é Che Guevara, mas atribui a ele, que há que se endurecer sem perder a ternura jamais. Então seja dura sem perder a dimensão da poesia. Eu acho que é isso. Tem que ser uma rosa que fura o asfalto, sabe? Ai, que lindo. Então, para fechar esse Pajubá de hoje, fala pra gente, Duda Salabert vem a candidata a prefeita de Belo Horizonte? Eu estou pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, pelas pesquisas todas que saíram, 10% da cidade querem que nós sejamos candidata. Então, estou pré-candidata à prefeitura para discutir questões básicas importantes para Belo Horizonte, como uma educação melhor, mobilidade urbana. Nós temos em Belo Horizonte, para cada pessoa em situação de rua, 20 imóveis abandonados ou vazios, problemas sérios que nós temos que discutir. Como, por exemplo, que 13% das famílias em Belo Horizonte estão num grau de insegurança alimentar grave, que significa crianças passando fome. Então, há questões básicas a serem feitas que o prefeito não fez, nem os prefeitos anteriores. A gente se propõe a fazer e conto com você na Câmara Municipal como vereadora para me ajudar, porque um prefeito não lidera sozinho, ele precisa dos vereadores para poder transformar uma sociedade. E nós estamos sedentas por essa transformação. Eu, em especial, irei lutar para que você chegue a ser a prefeita de Belo Horizonte, porque eu acredito que são de políticos e políticas públicas como as que você cria, que o nosso país precisa, de fato, uma preocupação plural, uma preocupação humanitária, uma preocupação de ver as pessoas como gente, porque uma das coisas que eu mais admiro em você é essa capacidade de sempre estar buscando o lado humano das situações. E eu te desejo muita sorte, você já é uma vencedora, todos nós sabemos disso, você me representa muito e eu tenho certeza que como prefeita
você vai fazer uma transformação muito necessária para a nossa cidade. E depois da sua gestão, nós vamos ter um Belo Horizonte muito mais forte, muito mais progressista e muito mais igualitária. Eu te agradeço imensamente de ter aceito o meu convite. Eu sei de todas as suas atribuições, de como o seu dia a dia é corrido, você tem família, você tem uma vida também para cuidar. Então, eu te agradeço do fundo do meu coração de você estar aqui comigo hoje. E quando você quiser voltar, eu não preciso nem falar que as portas do meu programa estão abertas para você. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, e do programa para a internet para o seu programa de governo, que eu sei que você está construindo, discutindo pautas importantes. Espero que você, agora estando pré-candidata a vereadora, lance futuramente a candidatura a vereadora e ganhe as eleições, porque é importante ter pessoas trans na Câmara Municipal. Quem me elegeu, eu acho que poderia assumir também o compromisso de eleger novamente uma pessoa trans. E esse voto, pelo menos eu votaria em você. Obrigada. Ai, obrigada, companheira. Gente, o Pajubá de hoje fica por aqui. Me siga nas redes sociais, @amalualmeida, também no TikTok. Assista o nosso quadro no YouTube, assine o sininho, curta, comenta e venha conosco nessa jornada, porque o trabalho é árduo. Nós estamos aqui prontas para trabalhar e vamos à luta.